de hoje de Bem com a Vida. Olá, gente. Então, como adiantei para vocês um pouquinho, hoje eu vou falar sobre a avaliação psicopedagógica. Deixa eu, então, pensar junto com vocês em qual é o papel de um psicopedagogo. Quando é que a gente vai buscar um psicopedagogo, não é? Então, vamos entender qual é o papel dele. O psicopedagogo é o profissional cujo papel fundamental é analisar o processo de aprendizagem humana e desenvolver estratégias para superar deficiências e dificuldades no aprendizado. Gente, isso é muito importante da gente entender. O psicopedagogo, então, ele tem como papel fundamental trabalhar nas questões relacionadas à aprendizagem. O problema é que tudo afeta a nossa aprendizagem. O nosso emocional, o nosso ambiente, e também existem questões relacionadas aos transtornos, e isso tem a ver com a nossa formação cerebral. Mas o papel fundamental do psicopedagogo é trabalhar nas questões da aprendizagem. O psicopedagogo ele também pode aplicar alguns testes que a gente chama de testes que são não restritos, que diversos profissionais podem aplicar. Portanto, como psicopedagogo, eu, por exemplo, posso levantar uma hipótese e fazer uma avaliação de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Só que eu preciso entender que eu não vou tratar dessa questão, porque eu não sou psicólogo. Ok, gente? Quando, então, a gente vai buscar a ajuda de um psicopedagogo? Gente, é muito comum que as famílias busquem a ajuda de um psicopedagogo quando a escola sinaliza. Por quê? Geralmente, lá naquela idade, né, de pré-2, primeiro ano, segundo ano, quando as crianças estão ali sendo trabalhadas na alfabetização, alguns sinais começam a apitar para a escola, né? Algumas vezes a família percebe, mas a escola está ali lidando com isso diariamente com a criança. Então, geralmente é a escola quem traz essa queixa para a família e a família busca ajuda por se tratar de uma questão relacionada à aprendizagem. Gente, quero dizer para vocês o seguinte, se a escola sinaliza, busque ajuda. Por quê? Quanto antes a gente começar as intervenções, melhores são os resultados. Uma coisa que a gente escuta muito, e ela não é completamente verdadeira, é a seguinte: cada criança tem o seu tempo. Isso, em parte, é verdade, mas nós sabemos que existem os marcos do desenvolvimento. Então, a gente tem ali algumas habilidades que, de acordo com cada faixa etária, já precisam ser desenvolvidas, já precisam ter sido alcançadas. Se elas não foram alcançadas, a gente precisa, então, buscar entender o porquê elas não foram alcançadas. Então, a gente começa com as intervenções. Pode ser por questão ambiental, né? Algum ajuste na rotina, no sono, na organização da casa, mas também podem ter algumas questões ali de transtornos que, quanto mais cedo a gente identifica, mais cedo a gente começa a trabalhar com essas questões. Ok? Gente, o psicopedagogo, ele, antes de intervir, ele precisa avaliar. E isso é muito, muito importante. Por quê? É muito comum que quando uma família busque ajuda de um psicopedagogo, já queira que ele, em 3 semanas, atue ali naquelas questões. Só que não é assim, porque a gente precisa avaliar. Como eu falei aqui, tudo afeta a nossa aprendizagem. Então, a gente precisa entender. A escola trouxe essa queixa, a família trouxe essa queixa. Vamos, então, aqui fazer uma avaliação para entender o que está acontecendo, para levantar os prejuízos que essa criança tem, para que, então, num segundo momento, a gente faça um processo de intervenção, quando a gente vai agir ali nos problemas que foram identificados.
Também é muito comum, e a gente precisa dizer isso aqui, algumas crianças nos procuram trazendo já um laudo, né, de uma avaliação feita por um psicólogo, por um outro psicopedagogo, mas cada profissional precisa fazer a sua avaliação. E por que eu estou falando isso, gente? Porque muito mais do que o laudo, a gente vai trabalhar em cima dos prejuízos que forem identificados. Por quê? Uma criança, por exemplo, ela pode ter TDAH. Só que o prejuízo dela é diferente do prejuízo de uma outra criança. Portanto, nós precisamos avaliar cada criança de maneira individual, porque os prejuízos eles são de cada um, não é? Então, eles podem não se repetir. Então, essa avaliação, ela é muito importante. Vamos avançar mais um pouquinho aqui, gente. Então, como é que funciona essa questão da avaliação psicopedagógica? Geralmente, esse primeiro momento de avaliação, ele pode durar de 8 a 10 encontros, e essa avaliação, ela é uma avaliação quantitativa e qualitativa. Quantitativa dá ideia para a gente de quantidade. Por quê? Porque nós fazemos testes que têm resultados numéricos, que são feitos baseados em instrumentos que foram feitos por cientistas, pesquisadores, que pegaram uma amostra da população, uma amostra das crianças daquela idade, que tem ali uma média. E a partir desse resultado, a gente vai entender se aquela criança está abaixo da média, na média ou acima da média, ok? E ela também é qualitativa porque tem a ver com a observação. Então, durante os encontros, a gente observa a criança e também ali já vai fazendo uma avaliação. A gente sempre vai começar com a anamnese, que é aquela entrevista. Muitas famílias acham que é uma perda de tempo. Mas eu já falei na escola, um monte de coisa. Mas isso é muito, muito importante. Entender esse histórico, né? Pré-natal, ele é fundamental também para a gente entender os processos de aprendizagem. E aí a gente vai fazer avaliações cognitivas, pedagógicas e motoras, né? Então, dependendo da faixa etária da criança, a gente vai avaliar os processos de leitura, de escrita, a velocidade, a questão da pontuação. Se a criança ainda não está na idade de ser alfabetizada, a gente vai avaliar os processos que a gente chama de antecessores, não é? Então, a criança tem noção espacial, em cima, embaixo, dentro, fora, das cores. Então, isso é muito importante para a gente entender e avaliar os prejuízos daquela criança. A gente vai fazer avaliação emocional para entender o vínculo daquela criança com a professora, com os colegas de trabalho, mas, repito aqui, devemos encaminhar aquela criança para um psicólogo, porque nós não somos psicólogos. E nós vamos também, então, fazer a visita escolar, para entender como é o comportamento daquela criança no ambiente escolar. Por quê? Os professores estão ali lidando diretamente com as crianças. Então, a gente, como psicopedagogo, manda formulários para que a escola responda, e a gente, então, analisa aquilo e vai lá visitar a escola, conversar com a direção, com os professores, com a coordenação, enfim, para entender como a criança está se comportando ali. E a gente, então, vai ter a devolutiva, que é o encontro onde a gente repassa para a família as nossas considerações depois de tudo aquilo que a gente avaliou. Tá bom, gente? Então, a avaliação psicopedagógica, ela é muito importante. Sem ela, uma intervenção correta não vai acontecer, porque cada criança é uma criança e a gente não precisa identificar. Como eu falei aqui, muitas vezes, depois dessa avaliação, a gente constata que não há um transtorno, que é uma organização da rotina, não é? Que regula o sono, como é que está essa organização do espaço que a criança estuda. Essa criança teve estímulos lá atrás, no período pré-escolar, porque a gente pensa, né, que a educação infantil ela é só brincar. O lúdico ele é fundamental para a criança, mas tudo aquilo está preparando a criança
para a fase da alfabetização. Então, quando a criança está ali apertando uma bola, está amassando uma massinha, a gente está trabalhando a motricidade fina, que é fundamental para que a criança consiga segurar o lápis depois, não é? Então, tudo isso é muito, muito importante, gente. Depois, então, desse primeiro momento de avaliação, a gente vai ter a intervenção. E na intervenção, a gente, então, vai se encontrar com a criança para atuar nos prejuízos apontados ao longo desse período de avaliação. E também pode ser que a gente precise, depois de concluir a avaliação, encaminhar essas crianças para que elas façam um trabalho com outros profissionais também. Então, às vezes, é a fono, às vezes é o psicólogo, né? Porque, às vezes, a gente vai precisar ter uma equipe multidisciplinar para estar ali ajudando a criança naquela dificuldade que ela está apresentando. Mas, como eu falei aqui, é muito importante a gente entender isso, que é muito mais do que um laudo, é aquela criança, é o prejuízo que ela tem. E a gente, então, identificando, a gente vai trabalhar em cima daqueles prejuízos. Não é assim, eu tenho dislexia, ou outro. Não, cada criança é cada criança, e cada criança vai ter um funcionamento que a gente precisa ali entender para que a gente possa atuar de maneira mais efetiva. Tá bom, gente? Alguns diagnósticos, né, algumas hipóteses, por exemplo, como a de dislexia, elas levam um tempo maior para ser identificadas, porque a dislexia, ela precisa ir de uns 6 meses de avaliação junto com uma fono, porque até o 3º ano do ensino fundamental, a gente considera que a criança ela está ali no processo de alfabetização. Aqui no Brasil, a gente conclui esse processo no 3º ano do ensino fundamental. Então, se passou disso e a criança ainda continua apresentando leitura muito lenta, não entendendo o que está lendo, busque ajuda, tá? Mas não espera chegar no 3º ano, não, porque quanto antes a gente for identificando, a gente vai trabalhando e atuando nessas questões. Não sei se eu tirei, né, alguma dúvida aí de vocês, mas quero deixar aí o nosso Instagram, amigo da Camila, psicoevida.dequi. Qualquer dúvida que você tiver sobre essa área, vai ser uma alegria compartilhar aí com vocês, tá bom? Então, entenda isso, gente. Às vezes não é preguiça, às vezes a criança pode ter realmente um transtorno e a gente precisa aí atuar junto, e o papel da família junto com os profissionais é fundamental. Sem isso, a criança não vai avançar, porque a gente tem ali encontros semanais, mas quem fica todo o tempo com a criança é a família. Então, entender isso e atuar junto com os profissionais é fundamental para que a criança possa desenvolver melhor. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.